E o Corinthians insiste na contratação de Tite. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre as conversas. Bora te atualizar também sobre o futuro de Gustavo Coellar, ex-jogador do Flamengo e alvo de diversos clubes brasileiros, entre eles o Vasco da Gama. Por falar no Flamengo, Jorge Sampaoli tem planos audaciosos para o rubro-negro. Quero te falar sobre a suposta negociação de dois clubes do Rio com o Adson, atleta do Timão. Preciso ainda falar sobre um palmeirense que tem feito sucesso com a camisa da seleção brasileira sub-20. Patrocínio a menos para o São Paulo. As últimas do mercado, bastidores e muito mais a partir de agora. Antes, só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, e a missão por aqui é deixar os quase 1.300.000 inscritos super bem informados sobre as coisas do time do coração de cada um de vocês. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Tô colocando na tela os jogos dessa quinta-feira, válidos pela Copa do Brasil, com os meus palpites para ajudar vocês na hora da aposta. Tem Botafogo e Ipiranga, no jogo de ida deu Botafogo 2-0, acho que também dá Botafogo no Rio. Grêmio e ABC, o Tricolor também venceu fora de casa e vai vencer de novo de acordo com as minhas previsões. Bahia e Volta Redonda, o Bahia também conseguiu um triunfo na condição de visitante e é super favorito para vencer dentro de casa. O jogo mais complicado é o do Internacional, que visita o CSA depois de vencer em casa. Vou colocar a vitória no Internacional. Para você participar na aposta ganha, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e vem se divertir comigo. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco da Gama, que apresentou nas últimas horas o atacante Matheus Carvalho e o meia Carabarral. Roger Guedes está a 6 gols de se igualar a Jô como o maior artilheiro da Neoquímica Arena. Com o gol marcado na vitória contra o Remo nessa quarta-feira, Roger Guedes foi a 24 gols, o Jô é o líder com 30, entre eles ainda aparece o Romero com 27 gols. Bora contar sobre os maiores artilheiros do futebol brasileiro em 2023, você tem palpite? Acertou quem lembrou de Pedro, o atacante do Flamengo, tem um gol a mais que o Cano, Pedro tem 21, o atacante do Fluminense tem 20. O Lelê aparece com 15, o Hulk e o Wallace Pernambucano, jogador do América de Natal, aparecem com 14. Por falar em adivinhação, se você não acertou o artilheiro, quero te dar a chance de acertar sobre quem tem mais assistências no Flamengo. Descobriu? Everton Cebolinha, com 5 passes para gol, é o principal garçom. Detalhe que ele jogou 24 partidas na temporada, mas só 10 na condição de titular. Além das 5 assistências, ele ainda tem mais 2 gols marcados. Bora fechar o giro de notícias com uma informação sobre o Atlético Mineiro. A Galocura, principal torcida organizada do Galo, não quer mais o Vargas no elenco. Por meio de uma nota oficial, a organizada afirmou que esse jogador é um jogador sem compromisso, que já deu inúmeros vacilos e que, se ele continuar, haverá uma série de consequências drásticas. Você concorda? Tá na hora do Vargas ir embora? Jogador caro, salário na casa de R$1 milhão por mês. Bora falar sobre o São Paulo e tentar te ajudar a explicar por que uma das patrocinadoras da camisa do Tricolor deixou de estampar sua marca desde a partida contra o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. Eu me refiro a Sócios.com, empresa de fan token que tem vínculo com o São Paulo até 2025. São Paulo e Sócios.com, inclusive, negociaram a contratação de jogadores e uma série de outras ações. Mas a avaliação da Sócios.com é de que a entrega da publicidade na camisa custava muito e garantia pouco retorno. Então o São Paulo e Sócios.com já se sentaram para discutir outras entregas, alternativas diferentes para que o contrato siga em vigência, mas permitindo ao São Paulo buscar outros parceiros para o uniforme. O grande problema para o Tricolor é que agora já são 4 as propriedades vagas em todo o uniforme do São Paulo. O Tricolor decidiu aumentar bastante o preço pedido na comparação com anos anteriores e o mercado acabou se assustando com a pedida São Paulina. O fato de o São Paulo não conseguir disputar títulos e ser competitivo também, como em outros tempos, também complica. De qualquer forma, o departamento de marketing do São Paulo entrega muito mais agora do que em outros tempos. Na temporada passada foram R$54 milhões com publicidade e patrocínio. No ano de 2021 eram só R$33 milhões. Bora falar sobre um palmeirense que anda muito bem com a camisa da seleção brasileira sub-20, eu me refiro a Kevin, que acabou sendo convocado para a seleção para os últimos amistosos antes do Mundial, porque uma série de titulares, de jogadores principais dessa seleção, não foram liberados pelos seus clubes.
Kevin é aquele atacante que arrebentou na copinha, existia a expectativa de que ele fosse promovido ao time principal, o Palmeiras decidiu recuar em relação a essa promoção, enquanto o Kevin não ajusta a sua renovação de contrato e o Verdão tenta adquirir um percentual que pertence ao Desportivo Brasil. O atacante palmeirense chegou para a seleção brasileira sub-20 para esses 3 amistosos que foram disputados nos últimos dias na condição de reserva, mas acabou como titular e pode estar na lista final de convocados para o Mundial que sai nessa sexta-feira. Quero contar para vocês sobre a performance do Kevin lá na seleção. Primeiro jogo contra a República Dominicana, vitória do Brasil por 1-0. O Kevin entrou no segundo tempo e o gol da vitória foi do Matheus Nascimento, atacante que pertence ao Botafogo. Segundo jogo contra o Uzbequistão, Kevin já foi titular e foi o grande nome da partida. Ele marcou um gol, sofreu um pênalti convertido pelo Matheus Martins e deu passe e assistência para o gol do Egnaldo. O quarto e último gol foi marcado pelo Ronald. Detalhe, o Brasil saiu atrás do Uzbequistão e graças ao Kevin construiu a vitória por 4-1. O último dos amistosos, antes do Mundial, contra o Iraque. Kevin mais uma vez na condição de titular, o Brasil de novo sai perdendo e é do palmeirense o gol do empate. Ou seja, ele termina esse ciclo de 3 partidas com 2 gols marcados, uma assistência, um pênalti sofrido e na condição de titular foi bastante elogiado por Ramon Menezes. Jogador de enorme qualidade, de muito potencial e que já foi pretendido pelo Shakhtar Donetsk, que o time ucraniano chegou a oferecer 10 milhões de euros. Para acabar, só explicar um pouquinho sobre a seleção brasileira sub-20. A lista final de convocados, os 23, como eu contei, sai nessa sexta-feira. Os atletas que forem liberados por seus clubes vão ficar de 8 a 17 de maio num período de preparação na Granja Comari. A estreia da seleção brasileira acontece em 21 de maio e se o Brasil for até a final, eles ficam à disposição da CBF até 11 de junho. Endrick, Giovani, Luiz Guilherme, entre outros, estão entre os cotados, os candidatos à convocação. Resta saber se o Palmeiras e outros clubes vão liberar seus atletas. Há uma discussão muito grande, até porque o Mundial de Clubes da FIFA é uma data FIFA, mas vai dar pano para manga. Quero falar agora sobre Adson. Contei para vocês sobre um bastidor meio curioso. Às vésperas da partida contra o Remo, o empresário dele, o Rony, jogador de futebol, que passou por Goiás, entre outros clubes, havia pedido uma reunião com o Alessandro, que é o gerente de futebol alvinegro. Tudo porque ele andava incomodado com o fato de o Adson não estar jogando com frequência. Ele queria comunicar ao Alessandro que se fosse para o Adson não jogar, que ele pretendia tirar o menino que já tinha sondagens de clubes brasileiros. E aí surgiu uma informação do perfil Central da Bola de que 2 dos interessados em território nacional são Botafogo e Vasco da Gama. Ambos gostariam de contar com o Adson por empréstimo até o fim da temporada. O Corinthians nem fez a reunião com o Rony porque se incomodou de o Rony sugerir uma reunião dessas vésperas de um jogo importante contra o Remo e ainda dizer à imprensa sobre o assunto antes de falar com o Alessandro. A reunião aconteceria na manhã dessa quarta-feira, só que na terça o Rony deu uma entrevista ao GE falando sobre isso, o Alessandro se incomodou e desmarcou o encontro. Sobre o Botafogo, conversei antes de gravar esse vídeo com uma fonte botafoguense, essa pessoa afirmou que o Adson nunca fez parte dos planos. Em relação ao Vasco, não obtive resposta ainda, mas confesso que parece meio esquisito que o Vasco tente a contratação do Adson, levando em consideração que o Corinthians não vai negociá-lo por empréstimo em hipótese alguma e para vender vai pedir pelo menos 10 milhões de euros. Só para arrematar sobre o Adson, foi dele o primeiro gol da vitória por 2-0 do Corinthians contra o Remo, logo no começo do jogo. Linda jogada do meio atacante, revelado nas categorias de base. Ele sai driblando o time adversário, puxa para dentro e bate sem chance para o goleiro adversário. Bora falar agora sobre Jorge Sampaoli, notícia que vai agradar o torcedor do Flamengo, especialmente aqueles que já ficaram encantados com a vitória por 8-2 contra o Maringá nessa quarta-feira. Sampaoli, antes mesmo de se tornar treinador do Flamengo no ano passado, quando só namorava a possibilidade de assumir o rubro-negro, já dizia a pessoas mais próximas que com o elenco que o Flamengo tem, ele vai ser capaz de, bem treinado, criar uma hegemonia como a do Bayern de Munique no futebol alemão ou do PSG no futebol francês. Sampaoli está convencido de que agora, à frente do rubro-negro, com todo o talento que o grupo, o elenco reúne e com mais algumas aquisições de reforços, o Flamengo pode ser hegemônico como a gente nunca assistiu no futebol nacional. É por causa dessa intenção de transformar o Flamengo num time imbatível, ele chegou a dizer essa frase depois da vitória por 8-2, é que o Sampaoli é extremamente exigente, a ponto de dizer que a atuação contra o Maringá foi só razoável. Em relação à intensidade, por exemplo, ele disse que o Flamengo tem potencial para melhorar em pelo menos mais 50%.
Rubro-negro que pretende ir ao mercado na metade do ano para contratar um lateral direito, um meio atacante e mais um atacante. E aí você deve ter lido ou ouvido que o Reinier está perto de voltar ao rubro-negro, que o Juliano Bertolucci teria se encontrado com representantes do Real Madrid, dono dos direitos econômicos do jogador, para tratar sobre o assunto. Não foi o Juliano Bertolucci quem teve esse encontro, e sim o Júlio Taran, que é sócio do Bertolucci, e não se discutiu sobre a possibilidade de Flamengo. A tendência é que o Reinier fique no Girona por mais uma temporada. Eu acompanho essa história e vou contando para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre Cuéllar. Gustavo Cuéllar, volante de 30 anos de idade, colombiano, boa passagem pelo Flamengo, sempre titular desde que foi contratado pelo Al Hilal. O Al Hilal é o time mais rico da Arábia Saudita, ele está lá desde 2019. Só que o Al Hilal vai passar por uma reformulação grande na próxima janela de transferências, depois de 2 janelas sem poder contratar. O time saudita está louco para fazer uma baita montagem de elenco. E vai sobrar para o Cuéllar, que tem contrato por mais uma temporada, mas vai ser negociado. A tendência é que o Cuéllar venha jogar no futebol brasileiro. O Vasco, o Botafogo, o Internacional e até o Flamengo monitoram de perto essa situação. Eu diria para você que hoje o maior interessado é o Vasco, até porque o Barbieri trabalhou com o Cuéllar no Flamengo, assim como o Abel Braga, e os dois gostam bastante do estilo de jogo do atleta e entendem que ele vai ser uma baita aquisição. Se eu tivesse que apontar um favorito hoje, pelo menos em relação a interesse, te diria que o Vasco está à frente dos demais. Por falar no Vasco, na próxima semana o Brax, Paulo Brax, vai à Europa para alinhar os próximos passos com a 777 em relação a investimentos para metade do ano. Não se descarta, além do Cuéllar, a chegada do Campuzano e também do Palácios. São os 3 nomes mais cotados no Cruz Maltino nesse momento. Bora fechar o vídeo para te explicar e atualizar sobre o Corinthians em relação à busca de um treinador. Todo mundo sabe que o Tite é o grande alvo, o grande sonho do Corinthians. E não é de agora, é desde a virada do ano, quando o Vitor Pereira foi embora. Cuca, só para a gente colocar na ordem cronológica das coisas. O Cuca, depois da classificação do Corinthians contra o Remo, pediu demissão. Esse anúncio aconteceu na madrugada de quarta para quinta-feira, embora o Corinthians já soubesse da intenção do Cuca em sair desde a tarde da quarta-feira. E foi na tarde da quarta-feira que o Duílio fez o primeiro contato com o Tite. O Tite tem uma relação muito próxima com o Duílio, com o Alessandro, com funcionários do Corinthians, e o Duílio tem tentado apelar para o lado emocional, algo como: Tite, preciso de você agora, a gente sempre te ajudou aqui, na época do Tolima todo mundo queria que você fosse mandado embora, a gente te segurou, isso foi super importante para sua carreira, então você poderia retribuir agora, o Corinthians passa por dificuldade, mandato em xeque, questionado, tem só até dezembro para ficar no Corinthians e preciso deixar uma boa impressão. O Duílio tem tentado apelar para esse lado emocional. O grande problema é que o Tite entende que se não for agora para a Europa, na metade do ano, quando o ciclo de vários clubes grandes do futebol europeu reabre, se ele não for agora, ele não vai mais. Ele precisa aproveitar esse momento depois de 6 anos à frente da seleção brasileira e 2 Copas do Mundo. Se ele se associar a um clube brasileiro, dificilmente vai ter oportunidades e convites um pouquinho mais para frente. Na semana passada, inclusive, o empresário dele, Gilmar Veloz, chegou a dizer que já existem contatos, sondagens, conversas com times de fora e a tendência é que ele vá mesmo para o futebol europeu. Se o Corinthians não conseguir avançar com o Tite, vai ter enorme dificuldade no mercado. Mano Menezes, que é um nome que agrada a bastante gente, já disse que não quer sair do Internacional. Vojvoda, que também tem seus defensores, dificilmente rompe contratos e está super feliz com a relação que tem no Fortaleza. O nome do Luxemburgo tem defensores também, embora menos defensores do que o Mano, do que o Tite e também do que o Vojvoda. O fato dele estar bastante tempo sem trabalhar bem, sem conquistar títulos, joga contra. E aí seria uma alternativa mais discutível, mais complicada e que demandaria mais paciência da parte dos torcedores. O importante é que o Corinthians tem a intenção de fazer essa definição rápida. A ideia era contratar ainda nessa quinta-feira. Como não houve avanço com o Tite, a busca segue durante o programa do Nicola a partir das 7 da noite ou a qualquer momento a gente volta com notícias sobre o assunto. Beleza? Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta assim que tiver mais notícia. Abraço, tchau!